Você já parou para pensar como uma queda que dura menos de 2 segundos pode mudar uma vida inteira? Às vezes é só um tropeço no tapete da sala, ou uma ida ao banheiro no escuro, um chinelo que está mal colocado no pé. E de repente aquele idoso que andava, que fazia as suas coisas sozinho, que tomava banho, comia a comida com a própria mão, agora ele está acamado, dependente, triste, com dor. O mais chocante é que na maioria das vezes essa queda poderia sim ter sido evitada. Se você cuida de um idoso ou tem alguém na família que já teve um susto assim, assista esse vídeo até o final. Pode ser que vai evitar então a próxima tragédia acontecer na sua vida ou na vida de alguém da sua família. E olha, talvez você esteja pensando, aqui em casa isso nunca aconteceu. Mas a verdade é que o próximo tombo ele pode estar a um passo de acontecer. E olha, eu não quero ser dramático não, mas essa é a realidade que eu convivo semanalmente aqui no meu consultório. E uma coisa eu posso afirmar, que uma queda em idoso não é azar, é um padrão de verdade. E quem entende os sinais consegue evitar então essa situação que pode ser muito drástica. Então, antes de achar que está tudo bem, deixa eu te mostrar porque tantas quedas acontecem do nada e como você pode antecipar esse risco. Aliás, se esse tema faz sentido para você, já aproveita, se inscreve no canal aqui, tá? A gente faz esse tipo de orientação com toda prática, direta, sem pensar somente em informação que não tenha relevância para você. Mas, na verdade, o Grupo Doutor Bem-Estar e Saúde do Idoso, ele tem o intuito de trazer sempre informação com muito cuidado. E, claro, se esse conteúdo te ajuda, de alguma forma, deixa um like, que isso fortalece aqui o nosso canal e mostra que a gente está no caminho certo. Inclusive, mais pessoas serão alcançadas com essa mesma informação que pode transformar a sua vida ou a vida da pessoa que você cuida. A propósito, muito prazer, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria e há mais de 13 anos eu trabalho com atendimento de idosos e essa é a minha rotina, atendimento de consultório, visitas domiciliares, que inclusive é o que me fez perceber um olhar diferenciado para poder ter um olhar mais voltado para as quedas, perceber no ambiente das casas que eu entro, dos inúmeros pacientes que eu acompanho e poder compartilhar essas informações com relevância aqui para vocês. E tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo: queda quase nunca são um acaso. Elas são resultado, na verdade, de um conjunto de fatores que vão se acumulando em silêncio, parece que não tem relevância. Olha só, um medicamento que está mal ajustado, um tapete solto, um grau do óculos que está vencido, o corpo que vai perdendo força, um pouco do equilíbrio, a confiança, inclusive, de se locomover para um local mais distante. E quando esses pequenos detalhes se somam, a queda acontece. Mas o que muita gente não sabe é que isso pode ser evitado. Tem um caminho claro, validado, com estratégias práticas que qualquer família ela pode aplicar. Inclusive você hoje mesmo consegue aplicar o que eu vou compartilhar aqui e ver que a gente vai conseguir prevenir a ocorrência das quedas. E é isso que eu quero te mostrar. As 3 principais iniciativas que ajudam a evitar quedas em idosos e as suas complicações mais graves. Então vamos lá. Quando a gente fala em prevenir quedas, não existe mágica, mas existe um método, como eu falei. E o mais importante, não são medidas mirabolantes, caras, que precisa você despender muito dinheiro para poder conseguir realizar o que eu vou compartilhar aqui. São ações simples que podem ser aplicadas em sua casa com acompanhamento e atenção e o cuidado que eu sei que você tem para quem você cuida. E eu vou te mostrando, a seguir, as iniciativas mais importantes para reduzir consideravelmente, o risco de quedas em idosos. Pode anotar então, salva ou até compartilhe com outra família que você sabe que vai ajudar. Porque cada uma dessas atitudes pode ser a diferença entre manter a autonomia, que é conseguir fazer as coisas, como eu acabei de compartilhar, ou perder tudo por causa de um tombo. Então anota aí, dentro da primeira medida, eu quero compartilhar as avaliações do risco global do idoso. A primeira parte dessa revisão da avaliação de risco
é fazer a revisão do uso das medicações. Isso, inclusive, faz parte do esqueleto, vamos falar assim, da consulta da geriatria. O ideal é que pelo menos 2 vezes por ano o idoso ele faça consulta, passe por consulta para poder fazer uma das coisas, além de dizer o que está sentindo, alguma novidade que sempre traz na consulta, mas para fazer uma coisa muito importante que é a revisão de medicações que está fazendo uso. Porque muitas vezes o idoso chega para mim depois de ter passado por 2 outros colegas, mas o primeiro colega passou uma medicação, o segundo uma outra medicação, mas o segundo colega não sabia daquela primeira porque o idoso não levou aquele saco de remédios que ele faz uso, que é o que eu peço aqui nas consultas comigo e que eu oriento a você também. Toda vida que você levar o idoso, ou você que é idoso e vai para a consulta sozinho e ainda tem autonomia para isso, leve num saco as suas medicações que você faz uso. Porque principalmente as medicações que são tarja preta, tarja vermelha, elas têm um grande potencial de ter interação entre elas e aumentar muito, mas muito, o risco de quedas, tá? Então é importante fazer revisão quando passar por consulta das medicações que está fazendo uso. É importante também fazer uma investigação das alterações da visão que vão acontecer com o envelhecimento, porque aí se eu não tenho uma visão adequada, eu posso estar perdendo a capacidade de observar a profundidade. Então se tem um degrau dentro de casa, ou se tem escada mesmo, ou se de um ambiente para o outro é bem pequenininho o desnível do chão, mas aquilo dali já pode fazer o idoso topar se principalmente ele anda arrastando os pés, e aí se ele não está com uma visão bem adequada, isso pode facilitar muito. Então passar por consulta com o oftalmologista é muito importante. Avaliação auditiva também, porque a nossa audição ela faz parte do controle do equilíbrio do corpo. Então, se eu não estou ouvindo bem, eu posso inclusive estar ouvindo um zumbido, um chiado, mexer com o meu equilíbrio e isso também facilitar uma queda. E a avaliação cognitiva que a gente faz durante a avaliação na consulta geriátrica, mas você também pode procurar um neurologista, por exemplo, que assim como o geriatra também acompanha essa questão e consegue avaliar. Alteração cognitiva tem muito a ver com orientação. Muitas vezes o idoso acha que está indo para o banheiro, por exemplo, ele está indo na direção contrária, acha que a porta vai estar do lado esquerdo. Se é de noite então, que é muito comum, é o que leva ele a levar um tombo e a cair. Então tem que prestar muita atenção em todas essas observações que eu estou compartilhando aqui com vocês. Concluindo essa primeira medida, eu compartilho aqui com você então a avaliação que é necessária do equilíbrio, da marcha, que é o ato de andar, e da força muscular. A gente também faz essa avaliação quando o paciente ele vem andando ainda mais devagar, com aquele medo que a gente nota. Muitas vezes até já levou uma queda, e é importante, mesmo que o idoso já tenha levado uma queda, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês é muito importante, porque ele está com muito medo de cair de novo. Então, avaliar o equilíbrio, a marcha, que é o ato de andar, e a força muscular é possível sim, durante uma avaliação geriátrica, durante uma consulta, também neurológica, como eu falei, e aí a gente trabalhar em cima disso. Existem exercícios de força que o idoso consegue fazer sentado muitas vezes. E isso é muito importante, para ele conseguir sair e chegar numa cadeira, sair e chegar num assento, vaso sanitário, por exemplo, porque ali acontece muita queda e é muito importante. Então vamos então para o ponto 2, a segunda principal medida que pode evitar coisas drásticas na vida do idoso, que seria principalmente se tornar dependente em tudo, que é mais olhando para o ambiente agora. Então é bem importante prestar atenção no ambiente, como eu falei que eu tenho o costume de entrar na casa dos idosos por conta da visita domiciliar e olhar, reparar se não tem tapetes com a aba mais alta, tapete que seja muito alto, tapete solto. Muitas vezes a gente vê fio passando na sala de um lado para o outro. Então observar se não tem. Hoje em dia não tem mais telefone, mas tem a internet, às vezes tem internet a cabo, e aí você nota, eu já vi várias vezes, numa casa, de um lado para o outro da sala, o fio ele passa por ali, às vezes está um pouquinho escondidinho no tapete, mas tem um trajeto ali que ele não está, e aí ali pode ser onde o idoso vai cair ao topar nesse fio. Então é muito importante fazer essa observação. Tapete demais no ambiente que tem um idoso não é legal, e os fios que passam por ali. Às vezes também até algum móvel que não está tão fixo, o idoso ele tem alguma estabilidade, ele se prende ali, ou seja, segura no móvel e o móvel cai junto com ele também. Já vi mecanismo de queda dessa forma. Instalar barra de apoio no banheiro e nos corredores também é muito importante. Ou seja, quando a gente fala do ambiente, não só olhando para o chão, olhando aqui agora na altura que o idoso consegue, num pequeno desequilíbrio, ele se ajustar ali se tiver uma barra. Então no banheiro é ideal ter dentro do box
local onde tem um chuveiro, próximo ao sanitário, próximo à pia. E se o banheiro foi aquele que fica ali no final do corredor, o ideal é ter barra também. Às vezes uma barra pequena de um lado, uma barra do outro e depois do mesmo lado, para poder ele ir se apoiando até chegar lá. E caso preciso for, num desequilíbrio, ele ter onde se apoiar, porque senão ele vem ao chão. Inclusive, eu vou deixar aqui um card de um vídeo desse nosso canal, onde eu compartilho fotos bem ilustradas de banheiro, que talvez seja o banheiro aí da sua casa, bem semelhante, que não está preparado, com muitos tapetes, ali tudo, você vai ver, é bem interessante. Vale a pena também você assistir esse outro vídeo, porque ali são várias fotos que eu compartilho e você consegue entender como que você pode ajustar de forma simples e sem custo elevado o banheiro aí da sua casa, evitar a queda do idoso, que hoje você é responsável, é você mesmo, que é o idoso que ainda cuida de si. Um outro ponto importante no ambiente é garantir uma iluminação adequada, principalmente à noite. Como eu falei, se o banheiro ele é no corredor, então o ideal é que à noite tenha algum ponto de luz, de preferência amarela, para não estimular muito com luz branca. Essa ida ao banheiro na madrugada, quando precisa, e aí ali o idoso ter o direcionamento do banheiro. Caso o banheiro seja dentro do quarto, muitas vezes tem gente que coloca um pontinho de luz, então fica ali a porta entreaberta, ou mesmo que fechada seja, assim que ele abre, ele vê que ali é o banheiro realmente, porque tem um pontinho de luz. Hoje em dia tem também a possibilidade de você colocar um ponto de luz com um sensor, que só vai se acender ao ter movimento dentro do banheiro, de preferência amarelo, justamente para não estimular e o idoso voltar depois de fazer o seu xixi para a cama e dormir novamente. Então é muito importante a gente iluminar os trajetos, porque muitas das quedas acontecem à noite, principalmente por falta de iluminação. E uma outra coisa que também faz parte do ambiente é um calçado adequado. Dentro de casa também é preciso usar muitas vezes um calçado que fique firme no pé. Hoje em dia a gente tem calçados que ele abraça a parte da frente do pé e ali o calcanhar com velcro, tanto para mulher como para homem, deixa mais firme. Porque um calçado solto muitas vezes é um motivo, às vezes até uma numeração maior, porque eu estou em casa, quero um chinelão, mas esse chinelão ele topa muitas vezes no próprio chinelo e pode ser o que vai estimular a queda e ser uma coisa muito drástica, tá? A terceira, então, medida principal que eu compartilho com vocês tem a ver com relação à saúde global do idoso, dessa avaliação. Então, fazer exercício de fortalecimento dos músculos e treino de equilíbrio é importante demais para evitar as quedas. E quando eu falo de treino de equilíbrio, a gente tem hoje várias clínicas que têm a possibilidade do idoso ter acesso com uma pessoa dirigindo o exercício, que é o Pilates, que ele trabalha muito bem o equilíbrio, vale muito a pena. O fisioterapeuta, muitas vezes, ali é o primeiro passo que você precisa, então, de uma fisioterapia, às vezes um estímulo em casa até, chamar um profissional ou numa clínica que seja próxima à sua casa, que tenha a possibilidade de trabalhar essa força da panturrilha, que é o músculo da perna, o músculo da coxa, que são os principais para que o idoso conseguir sair e chegar de uma cadeira. Inclusive, a gente consegue avaliar isso durante uma consulta também no consultório, uma cadeira sem braço, tenta ver se o idoso consegue se levantar e sair colocando somente a mão no colo. Caso não, só com uma cadeira de braço, aí a gente orienta que em casa tenha também uma cadeira de braço, aquela cadeira que o idoso usa mais, então, para ele poder ter mais facilidade e autonomia ainda de sair e de chegar na cadeira. Daí porque ter barra de apoio no banheiro é importante, porque muitas vezes é o que falta para ele se sentir seguro na hora de sentar no vaso e na hora de sair do vaso para ter uma alavanca. Então, o exercício é fundamental, fortalecer os músculos da perna para evitar queda, tá? Suplementar vitamina D e cálcio quando tem indicação também é importante. Os estudos comprovam que a vitamina D e o cálcio eles ajudam demais no sistema osteomuscular, ou seja, no nosso sistema dos músculos e dos ossos, melhorando a saúde dos músculos e dos ossos, e isso diminui o risco de queda. Inclusive, os primeiros estudos da vitamina D são dessa área, voltado para a saúde de suplementação, voltado principalmente com estudos que falavam de quedas. Então, muito importante a gente suplementar quando precisa, daí porque precisa passar por consulta, fazer a sua avaliação, exame laboratorial. No caso das mulheres que já entraram na menopausa, inclusive, né, que são o caso das idosas, fazer uma densitometria óssea, que é um exame que consegue ver a densidade do osso e falar se tem ou não osteoporose, fazer a suplementação adequada para o cálcio e vitamina D, tá? E se for preciso, até outras medicações, quando é o caso. Correção, então, outro fator importante é a correção de problemas visuais. Eu falei da profundidade, mas existem outros problemas até mais sérios, como a catarata, que precisa de cirurgia. E aí, se for o caso, o idoso precisa passar pela cirurgia para melhorar, e melhora drasticamente. É uma lente que nós temos, que a gente nasce com essa lente. Depois dos 60 anos, para algumas pessoas até antes, é preciso sim fazer a avaliação e fazer a troca dessa lente,
que é uma cirurgia simples, hoje muito realizada e que pode evitar sim uma queda, porque melhora muito a visão. Às vezes até o óculos, como eu falei, o grau não está adequado, então faz a avaliação, muda de óculos, um óculos que seja adequado para você ou para o idoso que você cuida, vai diminuir muito esse risco de queda. E eu falo mais uma vez, aqui na saúde global do idoso também, a revisão e o ajuste das medicações que faz uso. Daí porque eu até repeti aqui, falando dos remédios é muito importante, porque muitas das vezes o que está causando a queda é o uso de medicação inapropriada. Às vezes uma medicação ou a outra isoladamente não tem problema, o problema é as duas juntas, ou muito próximas, ou no mesmo dia, enfim, a forma como está sendo realizada e levando em consideração todo o arsenal de medicação que o idoso faz uso. 3 ou mais medicações a gente já chama de polifarmácia, e então entender isso é muito importante. Foi pensando nisso, inclusive, que eu criei um treinamento chamado a Tríade do Cuidado para Idosos. E lá tem um módulo dentro das quedas que eu falo justamente sobre as medicações, falando quais são as principais classes de medicações que têm a ver com risco de queda. Então vale muito a pena conferir. Já já eu comento aqui com você como que você faz para ter acesso ao treinamento, aprofundar nesse assunto e conseguir melhorar ainda mais a prevenção de queda. E não só isso, mas os outros assuntos que eu também abordo dentro da tríade. Espera aí só um instantinho, tá? E tem mais uma coisa que você pode aplicar todas essas medidas que eu falei, você pode corrigir os medicamentos, ótimo, passa por consulta, pode mudar o ambiente, cuidar da saúde física com os exercícios, como eu falei. Mas esse vídeo, ele tem esse intuito, né, de melhorar a qualidade do cuidado do idoso. Se ele estiver sozinho, se esse idoso está esquecido, isolado, o risco de queda, presta muita atenção. Se ele está sozinho, isolado, o risco de queda ainda é muito alto. Porque a gente esquece que queda também tem a ver com a questão emocional. Um idoso que se sente desestimulado, sem propósito, sem companhia, não tem relacionamento com a família, ele se movimenta menos, ele perde a força dos músculos ainda de forma mais rápida e não percebe os riscos que estão chegando de forma mais acelerada. A presença, o vínculo, a atenção, a convivência, ali do lado, ouvir o que o idoso quer falar, também são medidas de prevenção. E isso eu sei que não tem em bula de remédio, nem em manual de fisioterapia, mas talvez seja o mais importante de tudo que eu falei até agora, dar atenção para o idoso. Então, lembra disso, uma queda, ela pode parecer pequena, mas ela pode mudar drasticamente e mudar tudo na vida do idoso, tá? Mas com atenção, informação e ação simples e prática, você consegue proteger quem você ama e garantir que ele continue vivendo com dignidade e autonomia, que é o mais importante, que é o que eu acho particularmente, autonomia, conseguir fazer as suas coisas. Agora, se você quer ir além e realmente saber como cuidar do idoso de forma completa, de maneira segura, humana e prática, eu quero te apresentar um treinamento, como eu falei, que eu criei, a Tríade do Cuidado para Idosos. A Tríade do Cuidado para Idosos, além das quedas, ela também traz informação prática e, bem simples de você aprender, também dentro do universo de insônia e constipação. Ou seja, insônia, constipação e queda são as 3 principais queixas do meu consultório. Eu escuto uma das 3 ou as 3 todos os dias nas minhas consultas com os idosos e por isso que eu criei o treinamento. Então o treinamento ele é bem fácil de ser compreendido, são aulas com linguagem bem simples como essa que eu estou conversando aqui com você. Você consegue acessar o treinamento aí do celular, do tablet, você pode espelhar do seu computador, do tablet, do celular, na TV, então é bem fácil de acessar. Você pode escolher qual aula que você quer assistir primeiro. Se hoje a sua dúvida maior é dentro do universo de quedas, vai lá para quedas, depois volta para constipação, vai ver insônia, vai aprender, porque é bem completo, dentro desse universo das 3 principais queixas que eu tenho dentro da minha realidade, da geriatria, o que você vai poder se utilizar de tudo isso. Inclusive, eu tenho vários casos ilustrados ali dentro do treinamento, onde eu compartilho casos reais de pacientes meus, claro que preservando o nome real dos pacientes, colocando ali o nome fictício, mas são reais, são os prontuários do paciente, onde eu compartilho a história do paciente, como que ele veio para mim, quais medicações usava, qual estratégia a gente montou, com quanto tempo ele voltou, quais os resultados que nós obtivemos.
E muitas vezes é ali que você consegue se ver, porque você consegue perceber que são as mesmas medicações que você usa, ou o idoso que hoje você está responsável usa, e você consegue perceber, nossa, como é parecido com a minha história. Então eu acho a cereja do bolo dentro do treinamento, a trilha do cuidado para idosos, o compartilhamento dos casos reais de pacientes meus. Tem também ali compartilhamento de módulos bônus. Então assim, vale muito a pena conferir. Eu vou deixar aqui na link da descrição desse vídeo o link do treinamento, você confere lá e aí você vai aprofundar. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai melhorar muito a qualidade de vida do idoso que hoje você está responsável, ou caso você seja responsável por si, vai melhorar muito a sua qualidade de vida. E antes que eu me esqueça, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa também ouvir isso e que você sabe que vai ajudar. E outra coisa, curte, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo. E anotou então essas 3 iniciativas? Qualquer coisa volta, pausa, anota. Então dá uma olhada nesse outro vídeo que vai te interessar bastante.